mais um bate-papo, mais uma conversa. Ele já veio aqui outras vezes, colabora conosco, é o Dr. Maurício Filizola, é diretor do Sincofarma, Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará, e é também responsável pela rede de farmácias Santa Branca, uma pessoa que entende do que vamos falar por demais. Por que os remédios para hipertensão estão liderando a lista dos genéricos mais vendidos nas farmácias? Bom, sempre a manchete parece ser óbvia, mas geralmente não é. Quando entrevistamos as pessoas, aí vamos saber de outras coisas, vamos obter outras informações mais preciosas ainda, e é o que pretendemos com esse papo, com essa conversa a partir de agora, com o doutor Maurício Filizola. Bom dia, doutor Maurício. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar novamente com vocês, podendo aqui trazer informações que até norteiam um pouquinho aí o cuidado com a saúde. É verdade, é verdade. E essa manchete, doutor Maurício, o que ela significa? Remédios utilizados para o tratamento de hipertensão lideram a lista dos genéricos mais vendidos no Ceará em 2023. Gostaríamos que o senhor nos descrevesse essa manchete de uma forma mais clara para que a gente pudesse entender. A mala lá atrás. Por gentileza. Bem, essa categoria ela tem um reforço, inclusive, por conta também de um programa do governo federal. E esse programa, os medicamentos que são dispensados, que é o da farmácia popular, a maioria, cerca de 95% dos medicamentos antihipertensivos desse programa, são medicamentos para hipertensão. Então isso já reforça bastante o crescimento do genérico, que já no mercado tem aí 25 anos. E cada vez mais o medicamento genérico, ele traz a confiança pela utilização, pelo efeito, pela segurança. E quando a gente fala do medicamento genérico, a gente fala do intuito que foi lá desde o início, que é a segurança que vem através de exigências da própria Anvisa, que são os testes que são executados no processo tanto de registro, como depois até mesmo desses medicamentos estarem no mercado. Uhum. Então nós temos aí uma categoria que, já por estar no mercado e por já estarem fazendo um efeito e por terem a prescrição médica, principalmente no serviço público, de ser pelo princípio ativo, que o medicamento genérico, ele diferencia-se dos outros, quando os outros medicamentos perdem a patente, que é um medicamento de referência. Esse medicamento passa a permitir que os produtos possam ser fabricados do formato genérico, e isso faz com que haja uma concorrência bastante acelerada no mercado. E concorrência ela é muito boa, mas também quando ela é bem acompanhada e que os critérios são bem definidos. E o medicamento genérico passa realmente por esses critérios e dá esta segurança. Então esta categoria de medicamentos, que são os antihipertensivos, eles já têm aí uma prescrição bastante acentuada e confiável por conta da classe médica. É reforçado também devido ao programa da farmácia popular, que grande parte, já são 10 medicamentos gratuitos que são distribuídos em cerca de 30 mil farmácias no país, e isso reforça justamente o crescimento desses itens, mostrando que eles estão em primeiro lugar. E um dos campeões justamente dos medicamentos desta categoria é a losartana, que já tem aí uma participação grande no mercado e colabora controlando a hipertensão de quem precisa realmente no dia a dia. Uhum. Doutor Maurício Filizola, mas tirando esse segmento popular, também são os hipertensos que são campeões da lista, não? Quer dizer, estamos hipertensos? Na realidade é um problema de saúde pública em nosso país, ou seja, a hipertensão ela está presente num percentual muito grande da população, e isso se deve inclusive a muitos medicamentos estarem dentro da lista desta categoria, e é por isso que ela lidera, ou seja, temos que ter um cuidado principalmente com a ingestão de gordura, com muito sal na alimentação,
e fazer o controle devido, fazer exercícios físicos também para poder colaborar e ter o organismo aí saudável para evitar, inclusive, a utilização de medicamentos. Eu fui olhar aqui o ranking, então depois dos hipertensos, vem os depressivos, porque os antidepressivos estão na segunda posição, depois vem aqueles que combatem o colesterol. Quer dizer, uma coisa assim parece que vai linkando com a outra, como o senhor acaba de dizer, parece que é um pacote, assim, que se não tiver cuidado, daqui a pouco o cara está com um pacote em casa, né, doutor Maurício Filizola? Com certeza, na realidade, assim, você colocou aí em segundo lugar algo que nos preocupa, que é a saúde mental, e os antidepressivos, eles estão numa categoria que é bastante utilizada, e que no dia a dia, com o estresse que cada vez mais a vida nos proporciona, você tem que ter os cuidados necessários para poder estar bem também da mente. Ou seja, quando você se desequilibra, claro que aí muitas vezes uma das soluções é a utilização de medicamentos. Mas claro, existem outras terapias, profissionais que cuidam também da mente, mas em alguns casos mais específicos, a prescrição também sendo feita pelo médico, que quando a gente reforça aqui essas categorias, a gente tem que reforçar que medicamento é para ser utilizado vindo de uma consulta, de uma avaliação médica. E claro que este profissional, ele tem a sua formação específica para poder aí nortear e fazer os tratamentos específicos em cada modalidade que a gente possa ter. E você colocou em terceiro lugar, os medicamentos para controle do colesterol. E também a gente, inclusive, está linkado com os antihipertensivos, ou seja, são medicamentos que controlam ali, que estão relacionados ao excesso de gordura, principalmente no sangue, e que fazem um controle para que a gente possa viver mais também, fazendo aí o seu papel diante da saúde também do ser humano. Mas eu dei uma pulada aqui, doutor Maurício, eu me enganei. O segundo é o losartana, aí o terceiro é antidepressivos e o quarto lugar é o colesterol. O losartana é o que é para controle? Não, na realidade assim, antihipertensivos, losartana é um medicamento dentro da categoria dos antihipertensivos. Então não pulei não, tá certo. Tá certo, então. O negócio é sério, né? As coisas, quer dizer, se o paciente não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado, nós vamos fazendo um coquetel, né? É como o carro, né? Quebrou uma peça aqui, não consertou, aí provoca o estrago da outra, aí não consertou, aí provoca a outra. É um efeito cascata, né, doutor Maurício? Daqui a pouco você vai à farmácia com uma lista do tamanho do mundo, né? Na realidade nós temos que ter um cuidado primeiramente com o que a gente se alimenta, com se o alimento está num nível correto ou em excesso, porque isso também faz um acúmulo no corpo, e esses cuidados preliminares que começam com a alimentação. Claro que se você tem uma alimentação regrada, faz exercícios físicos, tem um contato com a natureza para estar com a mente mais leve, e faz o seu alimentar em todos os seus pilares, que envolve o desenvolvimento intelectual, que envolve a questão da família, das amizades e tudo que permeia a vida humana, você vai dando um contexto maior a esse cuidado da saúde, porque quando a gente fala em saúde, não é somente o cuidado com o corpo, mas com a mente também e com todo o que está ao seu redor, para que haja um equilíbrio, inclusive, em cada um desses pilares. Verdade. Cristiane Martins quer fazer uma pergunta ao doutor Maurício Filizola, que conversa conosco, que é diretor do Sincofarma. Doutor Maurício, bom dia. Bom dia. Quero fazer um paralelo sobre esse nosso assunto, porque eu li uma matéria que falava, até saiu bem recente, com certeza o senhor está ciente do assunto, sobre um medicamento para diabetes, que muitas pessoas estão comprando porque descobriram que ajuda no emagrecimento, que a pessoa fica saciada, não tem vontade de comer, por conta disso emagrece tomando esse medicamento que é para combater a diabetes. Assim também acontece com algum medicamento para hipertensão, e eu gostaria que o senhor falasse sobre os riscos, as possibilidades
Tudo isso que pode acontecer caso a pessoa tome um medicamento que não era para tomar, mas buscando outro resultado. Na realidade, os medicamentos, eles passam, desde o início de pesquisa, por muitos testes para uma utilização mais direta. E aqui você falou de um, que é o Ozempic, basicamente para o controle da diabetes. Mas que, no seu processo de utilização, quando ele começou a ser comercializado, depois de todos os testes, depois de ser aprovado nas agências de cada país, foi verificado que os pacientes que faziam uso, diabéticos que faziam uso desse medicamento, passaram também a ter uma redução no peso. Ou seja, era um efeito que, de certa forma, foi notado na avaliação médica e que trouxe esses benefícios. Ou seja, havia um controle da diabetes, mas ao mesmo tempo como um controle também do peso. E é por isso que despertou a utilização dele de forma ampla. Mas o que é que a gente fala e recomenda? Todo medicamento ele tem que vir de uma prescrição médica. Não é porque, por exemplo, um paciente diabético utiliza e acabou tendo essa redução que qualquer outra pessoa, por sua iniciativa própria, vai estar utilizando. Pode até desejar utilizar, mas é necessário uma consulta médica, uma avaliação mais aprimorada, porque os medicamentos, eles podem causar reações adversas, efeitos colaterais, interações medicamentosas com outros medicamentos, e isso pode muitas vezes, ao invés de ser benéfico, trazer malefícios quando não utilizado e quando não prescrito por um profissional. Muito bem. Doutor Maurício, os remédios vão ficar mais baratos, doutor Maurício? Vou falar bem baixinho aqui para os laboratórios não escutarem. Os remédios podem um dia ficar mais baratos, doutor Maurício? Na realidade, o que é que nós observamos na linha de medicamentos? Existe hoje no país, desde 1999, quando nós começamos a nossa entrevista aqui, falando dos medicamentos genéricos. Então, eles trouxeram para o mercado uma concorrência que antes não existia, porque os medicamentos antes eram prescritos apenas pelo nome comercial, ou seja, uma marca que cada laboratório escolhia a sua, fazia as suas visitas médicas, divulgava esses produtos e, a partir dali, havia a prescrição. Hoje, esta categoria acrescida do medicamento genérico trouxe para o mercado, eu diria, uma concorrência muito saudável. Isso é uma forma também de baratear os tratamentos, principalmente para quem usa medicamentos de uso contínuo, que na farmácia, procurando o farmacêutico e vindo de uma prescrição médica, é necessário e é possível fazer essa intercambialidade, que é a troca desse medicamento pelo genérico. Isso é uma forma de economizar. Quando nós falamos da política de preço para o setor, aí não, ou seja, existe a cada ano o reajuste de preço, que é autorizado pelo governo, que vem de uma negociação envolvendo a indústria farmacêutica e vários ministérios dentro da CEMED, que é a Câmara de Medicamentos do governo federal, e nessa negociação saem os reajustes anuais que acontecem sempre no mês de março. Então, aqui enfatizando, temos que agora as pessoas que utilizam e querem economizar um pouco mais, agora em março, no final de março acontece o aumento. Então, se você tem medicamentos que utiliza com frequência e que sabe guardar corretamente esse medicamento, que vai utilizar esse medicamento, que faz parte do seu arsenal terapêutico, você pode se antecipar e comprar para economizar. Não que faça isso em excesso. E também seguindo a orientação médica e as orientações farmacêuticas, no caso, dentro da farmácia. Doutor, rapidinho, Marcelo, só pegar esse gancho. E quando a gente vai ao médico e ele diz para não comprar o genérico? Não, eu quero que você use esse daqui que eu estou prescrevendo e não é para usar o genérico. Ainda exige o laboratório. O que fazer nessa situação? Olha, essa recomendação muitas vezes vem, isso, claro, acontece muitas vezes por o profissional médico ter uma confiança já comprovada naquele medicamento de marca do qual ele está prescrevendo, mas eu diria que o cliente, o paciente, ele tem autonomia
para poder fazer a sua escolha pessoal. E quando a gente fala de medicamentos no nosso país, hoje posso dizer, é uma categoria de bastante segurança e que todos esses medicamentos passam por um acompanhamento muito rigoroso por conta da Agência de Vigilância Sanitária. E os laboratórios, eles são inspecionados com muita frequência para estas comprovações. Inclusive, até mesmo a fonte de matéria-prima, que cerca de 90% da matéria-prima utilizada na fabricação de medicamentos em nosso país, ela vem de importações de outros países, como, por exemplo, os grandes fornecedores estão aí a China, a Índia e uma parte da Europa. E esses laboratórios fabricantes dessa matéria-prima também são inspecionados pela Anvisa, dando esta comprovação deste cuidado que a agência tem para com todo o processo de fabricação. Então, quando eu digo que a gente pode estar querendo pagar mais por uma marca, na realidade, a prescrição, quando ela ainda está sobre patente, você não tem como fazer a intercambiabilidade com o genérico, porque aquela marca é única, mas quando ela perde a patente, não. Aí, vários laboratórios fabricam esse produto e cada medicamento desse tem a sua segurança comprovada. Uhum. Doutor Maurício, eu posso comprar a medicação para 1 ano e guardar em casa? Você tem que ter um cuidado onde você vai guardar este medicamento. No momento da compra, você tem que olhar o lote, a validade também. Por quê? Porque na farmácia, ela foi concebida como espaço correto de poder fazer a manipulação correta daquele produto, armazenar de forma correta. Se você tem esta orientação feita pelo farmacêutico para guardar em casa num local apropriado, que esteja ao abrigo da luz, sem ter umidade e sem calor, pode sim, se for mantido dentro destas características de armazenamento. Então, nesse momento, a gente também recomenda que ninguém compre medicamento fora do estabelecimento farmacêutico, que são as farmácias e drogarias. Jamais em feira livre. Por quê? Porque ali o risco de estar comprando medicamento falsificado ou alterado é muito grande. Ainda a gente vê essa prática em nosso país, inclusive de medicamentos que possam ter sido roubados, porque é uma das cargas hoje ainda que tem uma visibilidade grande para furto e que isso acaba também chegando no mercado paralelo que a gente condena tanto. Verdade, infelizmente. Então, no final dessa nossa conversa, vou fazer aqui um raio-x para saber quem é que está buscando a farmácia e, sobretudo, o genérico. Eu vou dizer o nome aqui da medicação, tudo rápido, e o senhor vai dizer para que ela serve, tá ok? Primeiro, Losartana, o senhor vai lembrar, o senhor é bom, o senhor tem, o senhor tem uma estrada longa. Losartana é antipertensivo para pressão alta. Eu estou vendo aqui, eu vi aqui a sua ficha, o senhor tem uma estrada longa. Tem nem medo de perguntar. Que é isso, o senhor sabe tudo aí. O primeiro é Losartana potássica Cosar. Esse aqui é o quê? Esse aí é o medicamento para hipertensão e o Cosar é o medicamento de referência do qual deu origem o genérico. Ah, certo. Segundo, dipirona sódica Novalgina. A dipirona é um analgésico antitérmico e que a referência dele é a Novalgina e o princípio ativo é dipirona sódica. Agora esse aqui o problema é eu conseguir ler. Hidroclorotiazida diurix. Pronto, consegui. Terceiro. A hidroclorotiazida, ele é um antihipertensivo, a gente pode dizer até classificado como diurético e que faz parte do grupo dos antihipertensivos, está na farmácia popular. O referência antes era o clorana e agora o diurix é um nome comercial também do dia a dia que pode ser prescrito. É uma marca de produto. O quarto é nimesulida nisulide. Nimesulida é um anti-inflamatório e que o nisulide é o medicamento de referência para esta categoria. Quinto, enalapril Renitec. O enalapril é um antihipertensivo e o Renitec é o seu medicamento de referência, do qual deu aí a origem ao medicamento genérico, que é o enalapril. Sexto, sildenafila Viagra. Esse aí todo mundo sabe, né?
A sildenafila é utilizada aí para disfunção erétil, inclusive a pesquisa desse item, que era o Viagra, inicialmente ele estava sendo verificado para a área cardíaca, em pesquisa, e quando foi lançado verificando-se que um dos efeitos, que a gente pode até dizer colaterais, era justamente aí a questão da ereção. Então ele foi pesquisado para uma coisa que, na realidade, foi lançado depois para uma outra que teve aí um sucesso mundial, né? Então, doutor Maurício Filizola, é a primeira vez que eu ouço dizer que um efeito colateral fez bem. Não é isso aí. Na realidade, assim, foi um efeito benéfico, não foi nem colateral, né? É a minha maneira trôpega aqui de dizer. Não, tranquilo. 7ª, atenolol. O atenolol também faz parte da categoria dos antihipertensivos, e o atenol é o referência para este medicamento, que o genérico é o atenolol. 8º, simeticona luftal. Simeticona é um medicamento utilizado para flatulência e que o Luftal é o referência, o genérico é a simeticona, ou chamado às vezes também de dimeticona. Certo. 9º, tadalafila cialis, esse também todo mundo conhece. Também o tadalafila é uma categoria já mais moderna, equivalente ao Viagra, também a sildenafila, do mesmo grupo farmacológico, também para disfunção erétil. E o medicamento também que você citou é o referência, que já perdeu a patente e que é fabricado genérico com o nome tadalafila. Ou seja, o Cialis foi o primeiro a ser registrado, é o referência, e o genérico dele é a tadalafila. Tadalafila. Há pouco falávamos aqui com o farmacêutico Dino César, hoje foi o dia da farmácia aqui. Foi. E o Dino César falava de uma pequena diferença entre um e outro aí. A 10ª, simvastatina Zocor. O Zocor é o medicamento de referência para a simvastatina. A simvastatina é um medicamento utilizado para o controle do colesterol. Foi um dos primeiros a serem lançados. Esse produto, inclusive, está dentro do Farmácia Popular. Ele é distribuído pelo sistema de coparticipação, e para as pessoas que estão aí no Bolsa Família, ele é recebido gratuitamente nas 30 mil farmácias distribuídas em todo o país, que no Ceará tem mais de 500 farmácias populares, parceria com o governo federal, com a iniciativa privada. Perfeito. Então, nós agradecemos ao doutor Maurício Filizola pela vinda aqui. É sempre bom para nos explicar, esclarecer, porque são assuntos pouco falados, comentados, tratados assim abertamente, doutor Maurício, e a gente traz aqui exatamente para que as pessoas fiquem bem informadas. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. O senhor sempre muito ocupado, mas sempre dá uma paradinha para nos atender. Parabéns a vocês pela iniciativa. Isso é uma maneira de educar a população, de trazer a informação correta, e cada vez mais que a gente traz isso, a gente traz consciência para a utilização correta dos medicamentos, para o cuidado que se deve ter com estes produtos, e o mais é cuidar da saúde. E obrigado mais uma vez pelo convite. O Antônio Aldemir, que é nosso ouvinte, está dizendo aqui que já lhe conheceu. Ele disse que foi propagandista de medicamento, é isso que chama, exatamente. É uma categoria bastante valorizada, que a gente respeita bastante. É verdade. Então, um grande abraço. Obrigado, viu, doutor Filizola? Igualmente. Um abraço. Um abraço. Valeu. Falamos com o doutor Maurício Filizola, diretor do Sincofarma, é também responsável pela rede de farmácias Santa Branca, conversou conosco aqui no Alô Alô Fortaleza.